para Cristo. Neste mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minhas redes lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo o Senhor que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minhas redes lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Canta, igreja. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Desanimarei, minhas redes lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minhas redes lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Desanimarei, minhas redes lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Janaína louvando a Deus com o segundo hino da nossa harpa cristã. Depois vamos ouvir a irmã Vilma também com a oportunidade, louvando a Deus nesta noite com nossos hinos congregacionais. Salve o meu Pai do Senhor, amém? Número 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno,
de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor. 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado.
Pai do Senhor, meus amados, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Encontrou, diga amém. Quem não encontrou, Escola Bíblica Dominical, domingo que vem. 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante. Escola Dominical, a única maneira que eu conheço do crente crescer na graça e no conhecimento da verdade. Amém? Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Os irmãos que estão oferecendo culto e ações de graças, por bênção recebida da parte do Senhor, venha até aqui. Os irmãos que estão aniversariando, para que possamos parabenizá-los. Sim. Está enferma? Sim. Está certo. Oremos então, né, irmãos? Amado e poderoso Deus, Pai santo e eterno, Senhor da glória, em cuja presença nós estamos nesta noite, agradecidos a Ti, Senhor, por mais este momento feliz, por mais essa oportunidade que nos deu, Senhor, de estarmos aqui unidos, para glorificar o Teu nome, bendizer, Te adorar na beleza da Tua santidade. Toma o primeiro lugar, Senhor, nesta noite, neste culto de louvor a Ti, abençoando os Teus servos que vão pregar a Tua palavra, aqueles que vão entoar hinos de louvores a Ti, os vocais, em nome de Jesus. Toma, Senhor, o primeiro lugar nesta reunião. Queremos também Te apresentar os Teus servos que estão oferecendo culto em ações de graças, por bênção recebida da parte do Senhor. Continua abençoando o Teu povo. A Tua serva, meu Senhor, que pediu oração para que seja restabelecida a sua saúde. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e nossas dores. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nesta noite, meu Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer tipo de mal, seja qual for a enfermidade. Visita a Tua serva neste momento. No mundo espiritual não há distância. Toca agora, e eu declaro a bênção da cura divina sobre a Tua serva. Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã, em nome de Jesus. Que Jesus maravilhoso é este nosso, Canta, igreja. Que Jesus maravilhoso é este nosso, Ele faz o quê? Ele salva, Ele cura, Ele
batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Esta é a mais pura verdade. Queridos irmãos e queridas irmãs, cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa para o adorarmos em espírito e em verdade. Muito me alegro por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença. Vamos apresentar os nossos irmãos que nos visitam nesta noite. E em seguida passaremos avisos à igreja nesta noite. Está conosco o irmão Vandeilson e família, a irmã Ana, as crianças, o Manuel, Eloá e a Débora e a irmã Ana. Fique de pé, onde estão, família abençoada. Muito bem, os irmãos querem recebê-los nesta noite com a doce e gloriosa paz do Senhor. Na verdade, digo amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Veridiane, irmã do irmão Vandeilson, também que a acompanha, fique de pé. Os irmãos querem recebê-los também, recebê-la nesta noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está conosco também o irmão Gilberto, fique de pé, irmão Gilberto, acene com a mão. Os irmãos querem recebê-los, diga amém. Irmã Nicinha, onde está a irmã Nicinha também conosco esta noite. Os irmãos querem recebê-la também conosco. Se é verdade, digam amém. O irmão Raimundo Donato, onde se encontra? O irmão Raimundo Donato está aqui conosco. Botar aqui, não está? O Raimundo Donato. O irmão que citou Jesus, né? Muito bem, já é de casa, já está se congregando conosco, tá certo? E Mauricélia também, Aracélia também já é de casa. Cadê o... Já está trabalhando ali, né? Não quero recebê-la também, irmã Aracélia, se é verdade, diga amém. Irmã Gilvana, onde está? Muito bem. E irmã Gilvana, está conosco a irmã Rosimeire, esposa do irmão Antônio José. Os irmãos querem recebê-la também, digo amém. Glória a Deus. Conosco está o irmão Antônio José, que será o nosso preletor da noite de hoje. Os irmãos estão felizes com a presença desse casal abençoado conosco, na verdade, digam amém. Sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. De novo. Campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Muito bem, seja bem-vindo, irmão Vandeilson. É uma grata surpresa, uma alegria revê-los, irmão Vandeilson, irmã Ana e os meninos, a irmã Veridiane. Congregamos conosco ali 2 anos e 8 meses, ali no São Lucas. Estou muito feliz com a presença de vocês nesta noite, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. A saudade é grande, tá certo? A saudade é grande. Sexta-feira eu postei no meu status, aí o irmão, irmão, não está cansado, teu coração ainda está lá. Eu digo, tá, meu coração está na Sapucaíba, meu coração está na Trizidela, meu coração está no São Lucas, meu coração está na Avenida Mearim, porque eu não passei, não fiz nenhum inimigo, só fiz amigo. Então é claro que eu tenho saudade dos meus irmãos, não é não, irmã? Irmã Rosa, irmã, não saiu de lá ainda. Saí, mas deixei irmão, deixei amigos, tá certo que sinto saudade, assim como também tenho amigos e irmãos aqui, e assim como sair daqui também vão ficar morando no meu coração, como diz a Regilda, sem pagar aluguel, tá certo? Queridos irmãos, vamos passar a agenda da igreja para os irmãos, os avisos aos irmãos.
Mas antes eu quero agradecer aos irmãos pelo belíssimo trabalho de quinta-feira. Quero agradecer a toda a coordenação de evento, na pessoa da nossa querida irmã Cléris, que foi uma das articuladoras, para que acontecesse ali aquele jantar para o nosso pastor, que aniversariou dia 30 de outubro, foi dia da eleição, mas não teve como comemorar, a gente fizemos na quinta-feira com os irmãos, tá? Muito obrigado a você que contribuiu, a você que esteve no jantar, tá certo? Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e recompense com ricas bênçãos do céu. Não é, irmã Lenise? Não é, irmã? Oh, Jesus, realmente. Eu não estava, irmãos, eu perguntei para o Laércio, hoje pela manhã, na escola, se ele já havia parido. Ele disse que não. Eu digo, rapaz, pois eu pari quinta-feira. Porque a dor que eu senti quinta-feira, irmãos, eu só não corri de casa porque a mulher fechou o portão. Não sai que é feio, sair correndo no meio da rua. Foi uma dor que eu não desejo para ninguém. Ninguém mesmo. Certo? Viu, irmão Rayane? Pensa um negócio ruim. Não quero nunca mais na minha vida um negócio daquele. Tá certo, irmãos? Aí não teve jeito. Fui parar no Socorrão. Não teve como segurar em casa. Fomos ao Socorrão, ficamos em observação de 3 da tarde até 8h30 da noite, sendo medicado. Graças a Deus a dor passou. A médica lá suspeitou de cálculo renal. Apalpou lá, fez uma ultrassonografia, só que não deu nada. Já sexta-feira a gente foi no doutor Ribeiro, consultamos, também ele apalpou, passou os exames e recomendou que fizesse uma tomografia. Se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, estaremos aí na tenda, vamos fazer a tomografia para realmente saber o que foi que aconteceu, porque uma dor daquela dali, não quero passar por ela nunca mais, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, muito obrigado aos irmãos que se preocuparam com a gente, aos irmãos que oraram por nós, tá certo? E creio que Deus nos dará a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que foi um trabalho excelente, eu vi as fotos, me mandaram as fotos, e Deus abençoou ricamente. Glória a Deus. Queridos, vamos passar a agenda da igreja para os irmãos, informar que provavelmente não, com certeza, nessa semana não haverá culto em nenhuma congregação em Bacabal. Mas por que, irmão Ribamar? Porque será a nossa festa dos 85 anos da igreja em Bacabal. Dia 7, portanto, segunda-feira é a nossa abertura, tá certo? O pregador será o pastor Manuel Pedro, na terça-feira também será o Manuel Pedro, no dia 9 será o pastor José Carlos de Limas, dia 10 também o pastor José Carlos de Limas, no dia 11 o pastor Oriosvaldo Nunes, dia 12 também o pastor Oriosvaldo Nunes, dia 13 o pastor Clebson Bandeira, dia 14 o pastor Clebson Bandeira, e dia 15 o pastor Adriano Mendes, né? Só lembrando que no dia 13 e dia 14, se me falha a memória, será na Praça da Bíblia, né? Ali onde era a Praça Clâmio Falcão, né? Será na Praça da Bíblia. E sábado de manhã é o desfile. Todos os irmãos que compraram a camisa dos 85, que não estão dentro dos departamentos, deverão participar desse desfile às 8 horas da manhã, tá certo? O percurso será um percurso bem curto, para não cansar os irmãos. E terça-feira, dia 15, às 8 horas da manhã, será o nosso batismo em águas, tá certo? Ali no Templo Central. Botaram aqui no Templo Central, então eu acredito que será na casa do irmão Eligilson. Ele construiu agora uma piscina bem grande e fica bem próximo ao Templo Central. Então, terça-feira será os irmãos que vão descer as águas batismais. Se aqui na congregação tem algum irmão que não tem nenhum empecilho, irmão Ibamar, não tenho nenhum empecilho, quero me batizar, nos procure, para que a gente possa estar colocando o seu nome, preenchendo a ficha, e você descer as águas batismais. Quem pode se batizar, irmão Ibamar? Todo aquele que seja livre, caso solteiro, não tenha nenhum impedimento, a partir dos 12 anos, já pode se batizar nas águas, a partir de 12 anos de idade, e todos que não tenham nenhum impedimento, ou seja, não esteja em pecado, seja casado, civil, né? Que a igreja reconhece o casamento apenas o civil, não apenas o religioso, mas também o civil. Então, se você é casado civil, legalmente, você não foi batizado ainda, pode nos procurar, colocaremos o seu nome e você se batizará. Porque, queridos, esta é a única ordenança que o Senhor deu à igreja,
o batismo em água e a Santa Ceia. É um privilégio participarmos da ceia do Senhor. E Ele mesmo diz em sua palavra: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, se você não tem nenhum impedimento, é livre, desimpedido, não há nada que o proíba de batizar, de descer as águas batismais, nos procure para que possamos estar colocando o seu nome e para providenciarmos a questão das aulas que você vai assistir para poder participar do batismo, tá ok? Então nos procure e faremos isso em nome de Jesus. E no mais, a todos os irmãos que possamos estar na festa, será uma grande festa para a glória de Deus, tá ok? Então vamos louvar a Deus, ao Senhor Jesus nesta noite, vamos ouvir os nossos vocais, louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos começar aqui pela... Não, irmã Rayane, nós vamos fazer, eu vou conversar com vocês depois pessoalmente, porque os nossos locais, irmãos, as nossas crianças, os nossos jovens, eu tenho uma máxima comigo, assim, porque eu prezo muito a questão do quórum para o culto. Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. Mas o vocal não ensaiou. Pois abra a harpa cristã e cante o hino da harpa, não é? Que é um louvor belíssimo na nossa harpa cristã. Então vou conversar depois com todos os líderes vocais para a gente estar organizando para os nossos vocais cantarem todos os nossos cultos, tá? Vamos ouvir então a nossa irmã Janaína, vamos ouvir então aí o Geração de Adoradores, e em seguida ouviremos as adoradoras do Rei. Aleluia, glória a Deus. Então, irmã Rayane, prepara a irmã para representar o vocal, ela cantar o hino solo, vê se ela quer cantar a Sara, viu? Ela representa o vocal cantando o hino solo.
Esta é a canção de logo mais. Canta anjo, canta querubim, canta anjo, canta serafim. E a igreja entra no coral, o povo santo igual que sai cantando assim. Canta anjo, canta querubim, canta anjo, canta serafim. E a igreja entra no coral, o povo santo igual e sai cantando assim. Esta é a canção de logo mais. Santo, santo, santo. Esta é a canção de logo mais. Enquanto o vocal louva a Deus, vamos lá servindo a Deus com as nossas ofertas para o trabalho do Senhor nosso Deus.
Vamos ouvir a irmã Isabelle louvando ao Senhor nosso Deus. Depois da irmã Isabelle, vamos ouvir uma saudação com o meu amigo Vandeils nesta noite. Vamos ouvir uma saudação com o irmão Vandeils após o louvor da Isabelle. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Aonde me ordenares, eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amém. Vamos ouvir o irmão Vandeils com uma saudação, depois o irmão Benjamin louvando ao Senhor, tá bom? Vamos ouvir o irmão Vandeils com a saudação. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui a Deus e também ao nosso ex-dirigente da Congregação Fonte de Água Viva, ali no bairro São Lucas, irmão Ribamar. Ele sabe que eu tenho um grande apreço por ele, pela família dele, uma pessoa muito íntegra diante do Senhor. Obrigado, viu? Gostaria de compartilhar aqui um versículo bastante conhecido da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Louvado seja Deus. Se nós estamos aqui é porque cada um de nós temos um propósito nesta vida para fazer para o Senhor. Fico honrado em visitar novamente esta congregação, no qual eu e minha esposa, nós estivemos aqui
no ano de 2016, eu até falei para ela, aqui estava apenas uma laje e uma parede de 1 metro levantada. E hoje, para a glória de Deus, está muito bem organizada, está muito bem, bonita, né? E louvado seja Deus. Tudo para a glória do Senhor, para a glória de Deus. E também, quando nós estávamos aqui, nós estávamos apenas namorando, né? E hoje, graças a Deus, nós somos casados, construímos uma família, temos 3 filhos, né? Para a glória de Deus. E essa congregação aqui, ela ficou marcada porque foi uma das primeiras congregações que eu visitei com ela, né? E agora nós temos aqui nessa congregação o irmão Ribamar, que é um homem de Deus, não é porque eu estou na frente dele, não, mas é uma pessoa muito dedicada à obra. E no dia que ele saiu da nossa congregação, eu fiquei triste por uma parte, mas também fiquei alegre por outra parte, né? Que sabemos que, como diz o texto, esse versículo, todas as coisas contribuem para o Senhor, para aquele que ama a Deus. Então, se ele está nesta congregação, é porque é projeto de Deus e Deus vai abençoar para a glória dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então, essa parte da tua história, então vem para cá, rapaz. Brincando com o Deus, um grande homem de Deus, um amigo, um irmão, que Deus nos deu ali na fonte de água viva. Nos ajudou bastante na obra do Senhor, nosso Deus ali. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Irei louvar o hino 8, amém? Cristo Jesus é meu fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e benigno, não há, nem mais humilde e benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecado perdoado Ele só, e pelo seu santo sempre dela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, tem o filho seja comprazido, nele só, mas sua glória se arrependido, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, Ele só, mas sua glória se
a Deus. Salve para o Benjamin, minha gente. Benjamin corajoso, muito bem. Parabéns, Benjamin, pela coragem. Glória a Deus. Queridos, vamos ouvir mais um louvor e após esse louvor já estaremos ouvindo a mensagem de Deus nessa noite. Vamos convidar o irmão Jonas para louvar ao Senhor e em seguida, esse louvor, já estaremos ouvindo a santa e gloriosa palavra de Deus. Queridos, a paz do Senhor, faremos um louvor congregacional ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar Seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, tocou meu coração com outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Querido irmão, mesmo sentado, curve sua cabeça e oremos ao Senhor pelo nosso irmão que vai nos trazer a palavra de Deus. Amado Deus, eterno Pai,
Nesta noite já louvamos o teu nome, nesta noite já te adoramos com os louvores que aquece o nosso coração para receber a tua palavra. Abençoa o teu servo, teu filho, irmão Antônio José, que vai nos trazer a tua palavra nesta noite. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha gratidão a Deus pela bondade e a misericórdia dele de nos trazer até aqui e juntamente convosco poder adorar, tributar, bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já também agradecendo o doutor, o irmão Ribamar, que é um amigo, que nos concede esta oportunidade, que tem uma responsabilidade também de vos transferir, de vos anunciar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós recebemos um convite, nós temos uma preocupação de perguntar a Deus o que trazer, o que levar, chegar ao seu povo a sua palavra. Primeiro porque nós temos uma indagação, nós temos uma interrogação, nós temos uma pergunta, não somente a que levar, mas também a que receber. Porque no momento que eu vos falo, eu também falo também a mim mesmo, porque tenho a capacidade também de ouvir as palavras no qual vai ser falada, vai ser dita. Eu sei que hoje ele fala sobre culto de missões, e nós vamos falar baseado dentro deste assunto, o qual isso é muito importante, a missão, porque foi através da missão, desde o Antigo Testamento, que Deus teve a preocupação, teve a diligência de trazer o entendimento a todos os seres, a todas as pessoas, importante de classe social, de cor, de etnia, de qualquer circunstância, para que as pessoas pudessem entender, compreender a sua verdadeira palavra, qual era a intenção de Deus ao entendimento do homem, porque através das Sagradas Escrituras, nós sabemos que quando Deus criou, formou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden, conforme a semelhança de Deus, a semelhança de Deus, e nós podemos entender que quando o homem e a mulher pecou no Éden, ele deixou ali a semelhança de Deus, estava, como Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem de Deus, do Deus Santo, a semelhança do Deus Santo, deixou agora de refletir no ser humano. O homem tem a forma humana, a forma corpórea, assim também como a mulher, a identidade humana, e Deus deu a ele um substantivo que o identificasse, que foi o nome. Mas Deus também, quando deu a ele, deu também a identidade que ele aparecia a forma de Deus, a santidade de Deus. Ele era santo no seu princípio, na forma de que foi criado. Mas quando pecou, ele foi destituído, perdeu tudo aquilo que lhe foi lhe dado no princípio de toda a criação. Ele agora tem uma aparência humana, mas não mais aquela santidade que ele tinha da figura, da pessoa divina, da grandeza divina sobre a sua vida. Deus agora teve a incumbência, a missão de trazer a palavra de Deus, o entendimento, para novamente resgatar a esse homem, resgatar a esta mulher, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e trazer também novamente a sua imagem e conforme a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós iremos basear-nos em dois textos das Sagradas Escrituras. Nós iremos ler um texto de Mateus e um texto do evangelista João, capítulo 8 de Marcos, quer dizer, perdoe-me, de Marcos, e o primeiro de João. Nós iremos ler primeiro Marcos. Marcos 8, verso 27, bem interessante. Eu achei tão interessante o que Deus faz quando nosso irmão me fez um convite e eu perguntava a Deus o que dizer.
capítulo 8 do evangelista, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 27, diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: quem diz os homens que eu sou? E responderam João Batista, outros Elias, mas outro alguns dos profetas. Responderam João Batista, outros Elias, mas outro alguns dos profetas. Então lhe perguntou: mas vós que dizeis quem eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus, de quem ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Mas eu vou me deter, eu vou me parar um pouco na pergunta de Jesus, quando ele diz assim: então Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: quem diz os homens que eu sou? Depois nós iremos vamos logo para João. Vamos logo para o segundo João. O que diz o evangelista? Capítulo 1 de João, a partir do verso 36, para ficar bem interessante. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Isso é quem disse João Batista. E os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhe: quem buscai? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde mora? Respondeu-lhe: vinde e vede. Porém, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. E sendo mais ou menos a hora 10ª, era André, o irmão de Simão, de Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, e seguindo a Jesus, ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse-lhe: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer lhe dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e também de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar, neste santuário, nós viemos aqui com uma incumbência, estamos aqui com uma incumbência, mas viemos aqui com um propósito único de adorar, de cultuar, de bendizer, de enaltecer, de aplaudir aquele que merece toda honra, que merece todo o culto, que merece todo o louvor, que merece toda a nossa atenção, toda a primazia, o primeiro lugar da nossa vida. Louvado seja o seu santo e glorioso nome. Quando eu me deparei com esta pergunta, com essa interrogação,
quando Jesus andando juntamente com seus discípulos, e dentro desses diálogos que ele tinha, do convívio que ele tinha com seus discípulos, Jesus se vira aos seus discípulos e faz uma interrogação, ou melhor dizendo, ele faz uma pergunta: que diz os homens quem eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos, e os discípulos começam a dizer: um diz que você é João Batista, outro diz que você é Elias, outro diz que você é alguns dos profetas. E Jesus agora ouve o que os discípulos tenham dito, tenha falado, tenha narrado para ele, dizendo: ou algumas pessoas acham que as tuas obras, tu é um profeta, ou tu és João Batista. João Batista, após ter morrido ou separado, ele encarnou, ou ele, as suas obras passa a operar em ti. Mas outro diz assim: as tuas obras, a graça, a presença de Deus é a semelhança do profeta Elias, porque Elias tinha essa intimidade, essa proximidade com Deus. E nesse meio a essas interrogações, Jesus agora ouve os seus discípulos dizer, mas ele disse: assim diz o povo, assim diz as pessoas, porque não estão próximo de mim, não me conhecem de perto, não estão convivendo juntamente comigo. Mas vós, o que dizeis quem eu sou? O que eu sou para vocês, o que eu identifico para vocês, quem eu sou para vocês mesmo. Pedro, em toda a sua ousadia, em toda a sua intrepidez, Pedro toma ali a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro pega, ele é revelado pela essência divina, ele é tocado pelo entendimento divino, e ele diz: tu é o verbo que se fez carne, tu é o Deus conosco, tu é o Deus vivo, tu é a vida, tu é a esperança, tu é a nossa alegria, a nossa satisfação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pois eu e nós nesta noite, e vocês nesta noite, nós temos essa incumbência, nessa missão. Missão é uma responsabilidade, há algo que alguém delegou a uma pessoa para levar, para conduzir, para fazer a levar a outro aquilo que lhe é de respeito sobre a sua responsabilidade. Jesus sabia e estava juntamente com seus discípulos para saber o que os seus discípulos dizia que ele era. O que eu quero dizer neste momento, nesta noite, para que eu leve a Jesus, pregue a Jesus, fale de Jesus, Jesus precisa perguntar para mim o que ele é para mim, o que ele representa para mim, o que ele faz para mim, o que ele é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, para que eu possa falar a outro. Aí por isso que eu tive que fazer aquela leitura lá no livro de João. Jesus estava ali, João Batista estava ali, e André, irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista. João Batista batizava nas águas do Jordão. João Batista era conhecido ali como uma cana balançada pelo vento, uma cana que estava sacudida pelo vento. As pessoas que iam a João Batista porque foi tocado pelo Espírito de arrependimento, e João Batista tinha a missão de trazer o povo às águas batimais para que ele se batizasse. E ele dizia: raças de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas João Batista e André estava ali juntamente com João Batista, olhando, pensando que João Batista, mas eu tenho certeza que André olhava nas páginas das escrituras e olhava e dizia assim: Deus disse que iria mandar um mensageiro adiante do seu ungido, e agora esse homem apareceu nas margens do Jordão. Quem ele é? Será o Messias? Será o enviado? Será o Cristo? Será o Salvador? Mas de repente, no ápice da história, em que todos os olhos voltava para João Batista, para aquele homem que gritava no deserto, apareceu um jovem às margens do Jordão, e quem a multidão começou a focar, porque João Batista para o seu discurso. João Batista olha, fita os olhos, aquela imagem, aquele homem que descia no rumo, na direção dele, e ele agora começa a dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
André estava lá. André estava presente neste momento. A forma da pregação de João Batista mudou a diferença dele falar. Aos outros ele dizia: raças de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas aquele que veio à direção dele para ser batizado era diferente, não pela sua aparência física, era diferente pelas obras, era diferença pelos feitos, era diferença pela a glória, pelo esplendor, pela majestade. Aleluia! E João Batista chega e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi transferido a João Batista, dito a João Batista pelo Espírito Santo, dizendo como diz na sua palavra, lá no livro de Isaías, ele disse: em aquele em que o Espírito Santo descer sobre ele, e louvado seja o seu nome, é esse em que eu revelo ao mundo, é esse o meu filho, louvado seja o nome do Senhor. E João Batista disse: foi-me revelado pelo Espírito que é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora André estava ali e disse: olha, eu era seguidor deste homem, eu estava de perto assistindo a sua pregação, a sua fala, a sua dedicação em batizar e em ensinar. Mas quando de repente um homem apareceu no cenário da história, este meu mestre mudou o semblante, mudou a repertória e falou diferente. Porque eu devo levar a minha missão de falar a Jesus a outro, por causa das suas necessidades. Qual é a necessidade minha? Quando eu estava no meu estado de pecado, segundo Paulo escreve a carta à igreja em Roma, ele disse: quando estava morto nos nossos delitos e pecado, vivíamos segundo o curso deste mundo, vivia segundo a inclinação deste mundo. Mas quando foi dado através da palavra a revelação, o entendimento, aquilo que traz a entendimento às pessoas, foi-me colocado pelo Espírito que eu tinha uma necessidade. E qual era a minha necessidade? A necessidade de ser salvo. Porque segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ele me diz que eu fui destituído, perdi a sua semelhança, a semelhança de Deus tinha perdido, a santidade de Deus não poderia existir mais na pessoa humana. E agora por quê? Porque ele disse que havia uma barreira que me separava, a minha criatura e o meu Criador que me criou. E havia uma barreira, e essa barreira chamava-se pecado. E segundo o pecado, no qual dominava, no qual consumia a minha alma, fazia com que a minha alma vivia na morte. E quando o Espírito de vida me vivificou, estando eu morto no meu delito e pecado, me trouxe a vida, a esperança. Por isso eu tenho a missão de falar a outro, por causa da sua necessidade e a necessidade de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha a reação de André. André corre e vai na direção de Jesus e disse assim: mestre, onde moras? Jesus vira-se para ele. Jesus sabia que ele ia seguindo, virou para ele e ele disse: mestre, onde mora? Jesus disse assim: vem e vê. Eu não moro em um palácio, eu não moro nos lugares diferenciados, eu moro em uma casa, mas é uma casa digna. Mas vem e vê, vem e vê a minha hospitalidade. E ele foi e viu e ficou ali com Jesus. E quando ele ficou com Jesus, ele disse: agora eu conheci a verdade, eu fui me dada a revelação da verdade, eu conheci a vida, eu vi a esperança, eu vi o Cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo. Eu agora posso e tenho uma missão de levar ao meu irmão pescador Pedro, levar a o meu irmão pescador a palavra da vida, aquele que está escrito no livro dos profetas. E agora, neste momento, André sai e chega e convida ao seu irmão e diz: olha, eu vi o Messias, eu vi aquele de quem fala as escrituras, e que João o Batista, aquele que eu vivia com ele lá no Jordão, que muitas as vezes tu dizia: o que tu vai fazer ali? E ele me disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E Pedro agora vai a Jesus, e quando ele apresenta, André apresenta a Jesus, e Jesus olha para ele e disse assim: olha, tu és filho de Jonas, ou filho de João. Ele disse: tu chamarás-se Cefas, que quer dizer Pedro, tu serás chamado de Pedro. Jesus agora batiza ele com o seu nome, dá outro ele nome. Mas Jesus agora, ele sai a uma aldeia de Cesareia, de Filipe e de André, e agora está ali Filipe, e Filipe também é chamado por Jesus, agrega-se ao novos discípulos de Jesus. E quando Filipe está ali, ele conhece também um jovem, um homem chamado de Natanael. Está ali, aqui a história, estará aqui a beleza das Sagradas Escrituras, estará aqui a revelação de Deus a nós seres humanos, a nós pequenos, pessoas em que dentro do cosmos, dentro do processo humano, que muitos queremos ser grande, queremos status, mas ele fez descer aquele que é grande, humilhou-se, pregou na cruz e deu a ele o lugar de direito, a sua destra, e dando a ele, e para que ele seja louvado e glorificado o seu glorioso e excelso nome. Aleluia, aleluia. Qual é a minha missão? Por que eu devo falar outro de Jesus? Porque nós devemos falar a outro de Jesus? Porque Jesus fez uma grande obra nas nossas vidas. Porque Jesus transformou a minha vida rude, a minha vida que vivia no caos, que vivia no sofrimento. Ele não mudou, ele simplesmente, alguém está esperando de um Cristo que mude a sua forma, a sua vida econômica, a sua vida financeira. Nós estamos falando de um Cristo que vai além do materialismo, além da que os meus olhos podem alcançar e podem ver. É aquele que produz algo glorioso, riqueza na alma, riqueza no entendimento. É por isso que nós devemos falar, é quando nós conhecemos. Eu acho tão interessante que quando Jesus, ele fala de Deus, o Pai, o que enviou, e ele teve a missão de apresentar o reino dos céus. Jesus estava ali, uma pessoa chegava, Jairo chega, e quando Jairo está ali vendo Jesus fazer o seu discurso, e Jairo chega em desespero, em aflição, em planto, e Jairo sabia porque ele tinha ido até Jesus, porque ele tinha alguém que ele amava, alguém que ele estimava, alguém que estava ali na sua casa, que ele tinha deixado para trás, enfermo, estava à beira ou no vale da sombra da morte, estava desacreditados pelos médicos. E quando ele vai, ele vê em Jesus a esperança, o socorro, a solução, e não desanima. Que quando ele está lá, alguém chega e diz, traz uma notícia de hoje para ele, diz: Jairo, não perturbe mais ele, não há mais esperança, não há mais solução. Por quê? Porque a tua filha morreu. Mas Jairo continuou, persistiu, insistiu e disse: alguém me falou que esse traz do morto a vida. Aleluia, aleluia. E Jesus vai à casa de Jairo, e eu tenho certeza que os olhos que estavam fitos em Jesus, que estavam olhando para Jesus, que estavam focados para Jesus, para saber o que ele ia fazer. E quando Jesus olha, e quando ele entra, ele pega na mão daquela criança e entrega a ele, ela sadia, com saúde plena para Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você e eu precisam ter a missão, a responsabilidade que foi incumbido a mim e a você. Ide e pregai a outro por causa das suas necessidades. Porque devemos pregar a outro por causa daquilo que temos. O que temos agora, o que temos na nossa mesa, temos a paz, temos a esperança, temos a certeza e a convicção que se esse tabernáculo se desfazer, nós temos um glorioso com Cristo. Nós não pregamos um Cristo e não pegamos a esperança de Cristo somente nessa vida, porque segundo disse Paulo, se esperássemos Cristo só nessa vida, era mais miserável do que todos os homens.
E quando Filipe chega a Natanael, ele disse: olha, Natanael. Oh, meu querido, obrigado. E quando Filipe chega a Natanael, e ele diz assim: olha, encontramos daqueles do que diz as Sagradas Escrituras, do que se falou a Moisés. Quem é ele? Ele disse: o Messias, do que está escrito. Com certeza, ele sabia pelas Escrituras. Se ele citou Moisés, ele sabia que estava escrito. Se alguém citou os profetas, ele sabia o que estava escrito. Que Natanael pergunta e ele começa a dizer: olha, ele veio de Nazaré. Quando disse que era de Nazaré, ele disse: Nazaré? Nazaré não era uma cidade, não era uma cidade metrópolis, não tinha coisa nenhuma que pudesse trazer de lá algo que o agradasse. Era uma aldeia de pouco menos de 100 e poucas pessoas que habitavam ali. E quando ele chegou ali, ele não ficou ali debatendo com Natanael. Ele simplesmente disse assim: vem e vê. Como diz assim: assim como eu vi. Quando alguém disse para mim: eis o Cordeiro de Deus, disse a André: eis o Cordeiro de Deus. André levou a Pedro e depois chegou a mim, Filipe. Agora eu trouxe a ti, a missão de trazer a ti. Vem e vê, testifica dele o que eu estou falando. E Natanael agora chega a Jesus e Jesus diz algo extraordinário. Antes mesmo que Filipe apresente: olha, eu encontrei meu amigo, encontrei ali meu irmão Natanael, e eu vim apresentar-te a ti. Jesus tomou a direção, ali disse assim: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, que não há engano. E ele estava dizendo entre os homens, e que nós temos um corpo corruptível, irmão, e ainda não fomos revertidos da incorruptibilidade. Nós estamos correndo essa carreira que nos é proposta. E ele chegou e disse assim: não há dolo, não há engano. É um varão que procura, assim como diz as Escrituras de Jó, como Deus chega e se apresenta, Satanás se apresenta a Deus, e Deus diz assim: observasse o meu servo Jó, homem íntegro e temente, não há dolo, não há engano nele. Jesus chega e diz a Natanael: eis aí um homem que não há dolo. Aí Natanael fica perplexo. Já me disseram que eu ia ter surpresa em conhecer você. Agora me trouxe algo que traz mais surpresa ainda. De onde me conheces? De onde tu me conheces? Jesus disse assim: antes de Filipe eu te vi, mas eu não te vi agora, quando Filipe te encontrou. Eu te vi segundo uma tradução, segundo alguns conceitos, algumas histórias, diz que ele, Natanael, semelhantemente quase da idade de Jesus. E a Bíblia diz que quando no nascimento de Jesus, Herodes, com medo de perder o trono da Judéia, ele mandou matar ou mandou executar todas as crianças de 2 anos para baixo. E a mãe de Natanael, temendo que o filho fosse morto, e ela pegou o menino, colocou debaixo de uma figueira, envolveu em folha, e ali ela alimentava secretamente, assim como fez a mãe de Moisés lá no Antigo Testamento. Essa mulher semelhantemente fazia constantemente, porque ela não queria ver o seu filho morto ali, dessa forma, e ali passou a viver e conviver com seu filho desta forma. E era um segredo de Natanael, que nunca tinha contado a ninguém, só ele e sua mãe sabia. E Jesus foi além e disse assim: antes de Filipe eu te conheço, tu conheço teu entendimento, teu pensamento, tuas ideias, e por isso eu digo neste momento: eu te vi lá debaixo da figueira. Eu já tinha uma obra para ti na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu devo na missão pregar a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês não estão aqui, nem eu estamos aqui simplesmente pela uma ideologia, irmãos.
Nós estamos por uma convicção, e eu creio nisso. Ninguém está aqui simplesmente nós estamos por uma convicção, por uma certeza, porque todo corpo que está aqui é mortal, e todo corpo que esteja aqui, se quer Jesus Cristo não venha logo, descerá à sepultura. E importa que aquele que desce à sepultura esteja amparado, garantido pela jurisdição divina, que ele possa ser ressuscitado naquele dia, na primeira ressurreição, para estar com o Senhor em glória, louvando e bendizendo, para que quando o corpo físico mortal deixado na sepultura, ali sepultado a matéria, e ela vai entrar no estado de decomposição. Ao pó é pó, volta ao pó, e ali o Espírito espera, para que no dia do soar da trombeta, e quando a trombeta tocar, o Espírito de vida, segundo Paulo escreve à igreja em Roma, porque assim como Deus, ele ressuscitou o seu filho, que estava morto, e trouxe a vida, assim aqueles que foi sepultado com ele, a semelhança da sua morte, ele o trará também novamente com ele, a semelhança da sua ressurreição. É por isso que nós devemos pregar a Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo vivo. Nós podemos ver na história que os maiores homens da história, assim como Davi, assim como Sansão, assim como Abraão, como Jacó, como Isaac, ainda o túmulo dele está lá, e os restos mortais também ali estão. Mas Jesus Cristo não ficou, não entrou no estado de putrificação, porque ao terceiro dia a morte não teve a capacidade, não teve o poder de dominá-lo, de deixá-lo sobre o seu domínio, porque ele disse: eu dou a minha vida e torno a recebê-lo. Por quê? Ele diz: porque eu tenho vida em mim mesmo. Porque eu devo pregar a Jesus Cristo, tenho a missão de pregar a Jesus Cristo, porque eu conheço a Jesus, ele é o meu Salvador, e eu prego a outro por causa das suas necessidades. E porque eu devo pregar a Jesus Cristo, ou porque devemos pregar a Jesus Cristo, por causa daquilo que temos. E se não pregarmos, falhamos. E Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Eu queria que nós tivéssemos a mesma ousadia, a mesma intrepidez, que quando nós pegamos uma ideologia humana, pegamos uma ideia de uma pessoa e fazemos propagar nas redes sociais. Eu queria que nós tivéssemos também o mesmo potencial de falar de Jesus Cristo, com o mesmo vigor, com a mesma intrepidez, com a mesma segurança, porque assim como estava João Batista pregando no deserto, assim como Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem quem eu sou? Se vocês perguntar na rua, as pessoas com mais entendimento ou menos entendimento, alguém vai dizer: Jesus é o filho de Maria, nascido em uma manjedoura, ele era filho de José, ele era um carpinteiro, e ele foi crucificado. Alguém diz que ele ressuscitou, mas ninguém se sabe. A história é vaga para alguns que diz que não tem entendimento, e mesmo aqueles que estudam, que historiam, diz que Jesus Cristo foi um revolucionário, uma pessoa que teve uma ideia, que trouxe dentro de a ideia entre um projeto que estava o Império Romano conquistando, devastando, operando, subjugando nações, e Jesus Cristo levantou dentro desse momento da história, e ele simplesmente foi um marco em que ali se apresentou, por isso foi crucificado. Mas a Bíblia me enfatiza, a Bíblia me fala, a Bíblia me historia, e ela me fala e me diz, eu posso ver através das palavras. Deus diz assim: desde a fundação do mundo, eu aqui já tinha
tinha deixado este cordeiro para imolar, para sacrificar, para que vocês, através dele, pudessem ser restaurados, pudessem ser resgatados, pudessem ser renovados. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando Cristo está ali, muitas pessoas ainda olham para um Cristo cabisbaixo, crucificado em um madeiro, uma imagem de escultura. Ele acredita que aquela imagem tem uma referência do Cristo ressurreto, mas simplesmente é um símbolo de uma idolatria. Enquanto eu e você tenho a certeza de que o Cristo que foi crucificado, que está escrito no livro de Isaías, não tinha beleza, não tinha formosura, não era uma imagem que agradava, porque estava dilacerado, estava moído pelas minhas transgressões, pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que assim mesmo, pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados, restaurados. E aí, debaixo da figueira, e ele disse assim: vinde a mim todos vós, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus, aleluia. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. A igreja conhece? É bem antigo. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Vamos lá, foi o ensaio, agora de valendo. 1, 2, 3. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, queremos agradecer a participação do irmão Antônio José nesse trabalho, nesta noite. A igreja queria agradecer por esta bela palavra, essa verdade. Diga amém. Volte sempre, irmão Antônio José. Queremos agradecer aí a presença da irmã Veridiane, também uma auxiliar autêntica ali no São Lucas. Nos ajudou bastante na obra do Senhor. Muito obrigado, irmã Veridiane. Obrigado ao irmão Vandeilson e toda a sua família que veio nos visitar nesta noite. Bem como também todos os irmãos, a irmã Gilvana, né? Que é cantora. Fica aqui um convite para vir nos visitar outra vez. E aí sim daremos a oportunidade. Obrigado a todos os irmãos que nos visitaram. Que tenhamos uma... irmão Alzimeire, esposo do irmão Antônio José também, muito obrigado por ter nos visitado. Tenhamos toda uma boa semana. Lembrando, nessa semana não teremos culto aqui na congregação. Todos os trabalhos serão no Templo Central e na Praça da Bíblia, tá certo? Então todos nós deveremos estar lá nesse trabalho. Fiquemos de pé, vamos orar agradecendo a Deus, encerrando esse trabalho nesta noite, agradecendo pela participação de cada um de nossos irmãos. Obrigado mais uma vez a todos os nossos visitantes nesta noite. Vamos orar, vamos convidar o irmão Antônio, que colheu a oferta, para orar, encerrando o trabalho do Senhor nosso Deus. O irmão Antônio está congregando conosco, ele é de Tutóia, quer dizer Araós, né? Mas é de Tutóia, está aqui conosco, passando uns tempos, está se congregando. Vamos convidá-lo para orar, encerrando o trabalho do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Eu sou da amada igreja de Deus, com a gloriosa paz do Senhor. Convido a igreja para fechar os olhos, buscar mais uma vez Deus, aproveitar que nós estamos protegidos por o Senhor Altíssimo, Poderoso,
o Rei da Glória. Amado, soberano Rei da Glória, obrigado, Senhor Deus, pela palavra, meu Pai, que saiu lá do trono da graça. Pela palavra, meu Pai, que Tu colocaste, meu Pai, na boca do Teu Filho nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu me moveu essa igreja, te louvar, te glorificar com amor e verdade. Senhor Deus, nós vamos agora, Pai, para nossa casa, mas nós não vamos sair da Tua presença. Nós queremos, Pai, cada dia mais, cada vez mais, aceitar, Pai. Nós queremos, Pai, que Tu ande com nós, Senhor Deus. Senhor, nos consola, nos conforma, meu Pai. Dá uma excelente noite para nós. Senhor, nos protege com o Teu sangue que Tu derramaste lá na cruz por nós. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa essa igreja, abençoa esse povo que clama, que chora, que fala, que quer cada vez mais, Pai, é buscar a Tua santa face, querida. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos protege, leva até a nossa casa, coloca os Teus anjos, meu Pai, para nos guiar e nos proteger. Assim eu te peço, junto com a igreja, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, irmãos, tenha toda uma semana abençoada em nome de Jesus.